Olá pessoal do Gerador, meu nome é Luísa Maffei e eu tô aqui hoje com vocês pra gente preparar uma pizza. Antes de mais nada, eu quero agradecer ao convite que me foi feito, a esse desafio que me foi lançado de fazer um home shop com uma receita bem gostosa e sem nada de origem animal, que é o estilo da minha cozinha. Eu amo os desafios que o Gerador me lança. O ano passado, talvez algum de vocês que está assistindo esteve com a gente no mercado das torcatas e eu cozinhei sem fogão, sem frigorífico, sem nada, e foi um desafio bem bacana também. Então, muito obrigada pelo convite e obrigada também, esse obrigada não é só como profissional, mas como público, porque eu tenho desfrutado da programação de vocês e assim como você também que está aí me assistindo, e é muito bom receber diariamente essas atividades caseiras que estão chegando pra gente por meio desse movimento todo do Gerador de continuar levando cultura para todos e para todas. Então, muito obrigada pela iniciativa. Então vamos lá, hoje a gente vai fazer uma pizza. Deixa, antes de mais nada, eu me apresentar, não sei se eu fiz isso, mas eu sou a Luísa Maffei, sou chefe em alimentação à base de plantas sem nada de origem animal. Eu sou também mentora e consultora em alimentação saudável. Ué, mas pizza é saudável? Sim, eu acredito que todos os alimentos fazem parte de uma alimentação saudável. Para mim, pelo menos, a alimentação saudável não é aquela que exclui tudo, e sim aquela que inclui muito mais aquilo que é saudável, ou seja, vegetais, cereais integrais, em poucas palavras, os alimentos que nos aproximam da terra. Então deixa eu contar para vocês o que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma massa de pizza maravilhosa que vocês podem fazer e até mesmo congelar ela. Eu vou explicar isso no passo a passo para vocês terem no congelador, no frigorífico de vocês, quando vocês quiserem comer uma pizza bem gostosa e colocar a cobertura que vocês quiserem nela. A gente vai também aprender a fazer um molho de tomate caseiríssimo e delicioso, que vocês podem também já fazer em grande quantidade e congelar para ter sempre que vocês quiserem. Vocês podem, é claro, usar um molho de tomate pronto, se vocês preferirem, se for mais conveniente. Mas já que a aula é sobre pizza, por que não aproveitar para fazer a massa, o molho e o queijo? Sim, a gente vai aprender também a fazer um queijinho vegano cremoso à base de castanhas. A minha preocupação em escolher essas receitas foi, primeiro, levar muita gostosura para vocês do lado daí, e segundo, em pensar em ingredientes que vocês consigam encontrar facilmente nessa altura. Então, principalmente em relação às coberturas, vocês podem adaptar para os vegetais que vocês tiverem aí ou até mesmo para o que vocês quiserem colocar nessa pizza, combinado? Então vamos lá, eu tô com essa bancada aqui, vou apresentar para vocês rapidamente. A gente vai trabalhar com cebola roxa, com milho, pimentão vermelho, rúcula. A gente vai trabalhar também com azeitona preta e verde, com cogumelos brancos, cebolinho, que é a única hortaliça que eu achei por aqui. Vocês podem trabalhar com as hortaliças que vocês tiverem. Manjericão é uma delícia, na pizza a gente sabe disso, mas eu não achei, nem mesmo orégano fresco. E aqui também tem o tomate, tem o courgette. Eu acho que está sendo um grande desafio a gente cozinhar nesses tempos de quarentena, em termos de aguçar a nossa criatividade. Eu jamais ia pensar em colocar cebolinho numa pizza e não é que ficou bom? Então, brinca aí com os ingredientes que você tiver em casa. Vamos começar com a massa de pizza. A gente vai usar então a farinha de trigo branca normal. Claro, vocês podem fazer uma versão mais integral dessa massa. Se vocês quiserem trabalhar com a farinha de trigo integral, eu recomendo que você use metade de trigo integral e metade de trigo branco, normal, para a massa não ficar tão pesada. Vocês podem também até mesmo usar centeio ou espelta, sempre respeitando essa proporção de meio a meio. Então a gente vai começar aqui com 2,5 xícaras. Tava só verificando uma coisa aqui. A gente vai começar com 2,5 xícaras de farinha de trigo. E a gente também vai usar o fermento seco, que é o fermento que eu encontrei mais facilmente aqui. Então, a gente vai usar 180 ml de água. Eu vou aquecer
essa água. E a ideia aqui é que a gente amorne a água, ok? A água não pode estar muito quente, porque senão é capaz da gente matar a nossa levedura. Então, enquanto a água morna, eu vou colocar nesse próprio copo uma colher de chá de açúcar e o fermento seco. Esse fermento seco, eu tô colocando 5 gramas. É aquele fermento que vem de saquinho. Imagino que você possa ser familiarizado ou familiarizado com esse fermento que eu estou falando. Ele é facilmente encontrado nos mercados e geralmente ele vem num sachê de 7 gramas. Então, calcula ali que você está usando mais ou menos 2/3 do pacote, ok? Como é que a gente sabe quando a temperatura da água tá boa? Tem que ser aquela água que a gente daria banho num bebê. Ou seja, não pode mesmo estar muito quente. Coloca o seu dedo e sente. Eu daria banho num bebê com essa água, a temperatura tá boa. Então, vamos colocar a água aqui no copo. E agora a gente vai mexer bem até dissolver completamente esse fermento. Olha, eu não sei vocês, mas eu amo uma pizza. Ok? O fermento tá bem dissolvido. Não tem mais nenhum pedacinho, aqueles granuladinhos de fermento. Tá totalmente dissolvido. E aqui de novo eu tenho 2,5 xícaras de farinha de trigo branco. Ah, importante, a farinha de trigo, comprem a farinha de trigo, ou se vocês tiverem aí em casa, a 65, aquela farinha que é também chamada de farinha forte, a farinha usada para pão. Essa farinha, ela tem mais glúten, ela tem mais proteína, que dá aquela elasticidade maravilhosa para a massa. Então vamos dar aqui também um toque de sal, 1 colher de chá de sal, ok? Mas a gente pode também dar uma pitada de sal no olho, não tem problema. E a gente mistura, antes de colocar a água, a farinha com o sal. Vai fazer bagunça, coloca o seu avental, porque pizza é o momento da bagunça, é o momento de sujar tudo de farinha. Faz um buraquinho no meio pra gente colocar a água. Simplesmente um buraco no meio dessa tigela. E agora a gente vai colocando a água aqui no meio. A água que tá com açúcar e com a levedura, não é levedura, com o fermento seco, certo? Então, não deixa de ser uma levedura. Então agora a gente vai colocar também 2 colheres de sopa de azeite. Pode ser outro óleo, mas eu acho que o azeite combina muito bem com a massa da pizza. E agora a gente começa a misturar. Primeiro com uma colher e já com as mãos. Então a gente mistura. Primeiro com a colher e depois com as mãos. E é uma delícia trabalhar com a mão na massa. E com a mão nos vegetais também, porque daqui a pouco a gente vai colocar a mão nos vegetais. Mas não é à toa que muitas pessoas começam a fazer pão, começam a fazer pizza, até mesmo com um fim terapêutico. Porque esse tempo que a gente fica ali amassando o pão, amassando a massa da pizza, a gente vai se acalmando também. E é por isso também que eu quis uma receita que a gente trabalhasse bastante com as mãos. Inclusive, quem tiver criança, pode colocar o pessoal aí na cozinha para te ajudar, que eu acho que elas, com certeza, eu acho não, elas vão gostar de fazer isso com você. Então, eu misturei até formar mais ou menos uma bola, certo? E agora eu vou misturando aqui na mão, primeiro na tigela e daqui a pouco eu já vou transferir para a bancada. É importante vocês terem com vocês um pote com um pouco de farinha
pra gente trabalhar a massa. Então, o ideal é que a massa não pegue muito no dedo. A gente vai colocando um pouco de farinha nas mãos, nos dedos, e se necessário um pouco mais de farinha na massa, para que ela não grude na mão. Quando a gente trabalha com massa de pizza ou massa de pão, é muito importante que a gente aguce a nossa sensibilidade de cozinheira, de cozinheiro, porque depende da temperatura do dia, depende da temperatura que a gente colocou a água no fermento, depende de vários fatores para saber exatamente se precisa de um pouquinho mais de farinha ou não. Mas é fácil de perceber isso. Se estiver grudando a massa nos dedos, precisa de mais um pouquinho de farinha. Se tiver muito, muito seco, precisa de mais um pouquinho de água. Não tem muito truque, eu diria que é mesmo intuitivo. Então, aqui a massa já está soltando da tigela. E eu vou espalhar um pouquinho de farinha aqui na minha bancada. Ai, que delícia fazer bagunça! Olha, agora é um momento importante, porque a gente vai sovar essa massa. É o meu momento preferido. É importante pedir para alguém contar para você 5 minutos. Ou coloca aí no seu celular um alarme. Como o meu celular está gravando, eu vou pedir para o meu companheiro, Paulo, me avisa quando der 5 minutos. Me avisa aqui. Então você pede ali para alguém. E agora a gente vai sovar a massa, certo? Como é que se sova uma massa? Aqui está a massa, você estica ela e volta, estica e volta, estica e volta. E a gente vai sovando a massa. O ideal é que você faça isso numa superfície de madeira, mas se não tiver, não tem problema. E a gente vai sempre colocando um pouquinho de farinha para sovar a massa. Atenção! Por que eu falei um pouquinho de farinha? Porque quando eu comecei a trabalhar com massa, com trigo, eu me empolgava muito mesmo nesse momento de colocar farinha na bancada, né? Porque é gostoso, é uma delícia, é uma bagunça, é um dia de bagunça na cozinha. O dia que a gente vai trabalhar com pizza, com pão, focaccia e etc. Então eu me empolgava, ia colocando bastante farinha, pá. Só que daí a massa ficava dura. Então, atenção para não se empolgar como eu me empolgava e colocar realmente o necessário. Se ela grudar um pouquinho, tudo bem. Ela não pode mesmo grudar muito. Você tem que conseguir fazer esse movimento de sovar. Isso depois vai dar aquela fofura na pizza. Aquela fofura, não sei se você conhece essa palavra, ela vai ficar aerada. Sabe quando a gente morde a pizza, a gente consegue ver aqueles mini buraquinhos ali, quando a massa não tá totalmente chapada, por assim dizer? Ela não é um biscoito, ela é uma massa com aquelas bolinhas de ar. Isso é importante, sovar a massa é importante para isso. Então a gente vai aqui sovando bem essa massa. Então, enquanto a gente está aqui nos nossos 5 minutos, por que a gente não conversa um pouco? Então, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Se vocês quiserem entrar no meu Instagram depois, Luísa Maffei, @LuisaMaffei, com S, e compartilhar comigo a pizza de vocês, fazer perguntas pra mim, pode ficar à vontade. Entra lá, deixa a sua pergunta, que eu te respondo com o maior prazer. Então, vamos continuar aqui sovando a massa. 20 segundos, ele tá aqui me dizendo que faltam 20 segundos. Sovar a massa por 5 minutos. É muito importante mesmo que a gente respeite isso. Foi o tempo aqui. O Paulo me falou, obrigada.
Então, se me deixar eu fico até amanhã. Eu adoro essa parte. Bom, ok, então aqui, agora o que a gente faz? Uma bolinha. E essa massa, a gente precisa que ela descanse para que ela cresça. Repara bem o tamanho que ela tá agora. A gente quer que ela dobre de tamanho. Isso vai levar mais ou menos 1 hora. 1 hora é um tempo seguro. Às vezes, quando o dia tá um pouco mais quente, se a massa tá perto do fogão e o fogão tá ligado, pode ser que seja menos tempo para isso acontecer. Mas eu indico que vocês trabalhem aí nessa faixa de 1 hora, pode ser um pouco mais também, não tem problema, pra gente não correr risco nenhum de essa massa não dobrar de tamanho. Claro que é visual também. Repara bem aqui o tamanho que tá, que vocês vão ver. Calma, não vai durar 1 hora a nossa aula. Eu já fiz uma massa aqui, que tá aqui de baixo, e já vou mostrar pra vocês. Ah, eu vou mostrar agora, eu não vou aguentar. Tcharam! Olha o que acontece. Essa massa tá aqui já há 1h30, tá? Linda, né? Ela realmente dobra de tamanho. Mas ainda não é hora da gente trabalhar com ela. Isso vai acontecer já. Vamos começar com o nosso queijinho de castanha de caju. E a gente vai, na verdade, fazer as duas coisas ao mesmo tempo. O queijinho e o molho de tomate. Então, para esse queijinho, a gente vai usar... Tá muito engraçada essa mão suja de farinha, mas tudo bem. A gente vai usar 1/4 de xícara de castanha de caju. Vou colocar aqui no mesmo jarrinho que eu aqueci a água. E vou acrescentar 1 xícara de água. Vou levar para ferver. E assim que ferver, eu vou reduzir o fogo. Enquanto isso, aqui na outra panela, eu vou ligar. A gente tem água aqui, apenas água. E vou esperar essa água ferver. Quando ferver, eu vou colocar os tomates para o nosso molho de tomate. E eu já vou deixar os meus tomates do jeitinho que a gente precisa para eles irem para a água. O que eu vou fazer? Eu vou, e você também vai, tirar a casca do tomate, para esse molho ficar bem lisinho. E para isso, a gente precisa fazer o que na cozinha se chama de branquear um alimento, que é jogar ele na água fervente, deixar ali uns 20, 30 segundos, tirar e colocar em uma bacia, em uma tigela com água gelada. Então, a minha bacia tá aqui de baixo, daqui a pouco eu vou tirar ela daqui. Enquanto isso, eu vou simplesmente tirar o olhinho dos tomates. Tô usando aqui 4 tomates e o olhinho é realmente... O olhinho e a casca são as únicas partes do tomate que a gente não vai usar. De resto, a gente vai usar ele inteirinho no nosso molho. Então, eu estou retirando aqui. E de novo, se vocês tiverem alguma dúvida, não hesitem em me contatar pelo meu Instagram. Então, tô tirando aqui o olhinho de cada tomate. Simplesmente este pequeno olhinho é o que eu estou tirando. Ok, então vamos continuar. Depois que a gente tira o olhinho de cada tomate, a gente vira do outro lado. Eu vou ficar rindo até o final com a da minha mão. A gente vira do outro lado e faz uma cruz. Isso vai ajudar a soltar a casca do tomate já na água que está aquecendo, que vai ferver. Então, vamos colocar aqui a cebola e o alho de ladinho e vamos colocando o tomate aqui do lado. Então, uma cruz. Muito importante, trabalhem com tamanho de faca que vocês se sentirem confortáveis em trabalhar, certo? Eu tô usando essa faca grande. Olha só, espero que esteja dando pra ver aí o que é, um X. Eu tô usando essa faca grande, mas não é necessário um facão desse tamanho pra isso, não. Pode usar aí uma faquinha menor, se você se sentir mais confortável
em trabalhar assim, ok? Então, a água da minha castanha de caju começou a ferver, eu vou diminuir o fogo, vou trabalhar com o fogo baixo. E agora a ideia desse queijo de caju é reduzir a água completamente, deixar a água toda evaporar, porque assim a gente vai cozinhar a nossa castanha de caju. Claro, a gente pode também deixar a castanha de caju de molho, se a gente preferir, por 6, 8 horas. E aí essa etapa a gente pode pular e passar direto para a etapa que vai acontecer já já, que é a etapa de mixar a castanha de caju, de bater ela na varinha mágica ou no liquidificador com o leite. Eu decidi fazer assim porque, de novo, eu quero que essa receita seja o mais prático e acessível possível para vocês. Então, vamos lá voltar aqui ao nosso molho de tomate. Enquanto a água aqui não ferve, a gente já vai deixando a nossa cebola cortada. Eu vou usar meia cebola nesse molho. Então, essa metade eu não vou usar. E já coloco aqui de ladinho. Então, a gente corta ao meio, tira a casca. Tira a casca. E já vamos continuar cortando essa cebola em cubos. Não precisamos de cubos super pequenininhos para esse molho, porque a gente vai mixar na varinha mágica depois que a gente refogar tudo com tomate e tudo mais. Então, vou cortar a cebola em cubos. Rústico mesmo, não precisamos de finesse aqui nesse molho. Afinal, pizza é uma coisa rústica. E afinal, é fácil de fazer, vocês vão ver. Então, vou colocar aqui e vai ficando com farinha em todos os lugares. Vou colocar aqui, nessa panela, azeite e já vou transferir a cebola para cá. Por enquanto, o meu fogo está desligado, ok? Ainda não liguei o fogo dessa panela. Aqui a água está quase fervendo. Eu vou já descascar esse alho e deixar ele prontinho. Eu cortei o dente de alho ao meio e vou tirar aqui essa partezinha branca, esse miolinho, porque ele é aquilo que nos causa indigestão algumas vezes. Então a gente pode retirar ele. A água tá lá quase fervendo, mas ainda não ferveu, ok? Então, tô laminando esse dente de alho. E vou cortar ele rusticamente também, porque a gente vai bater tudo já já com a nossa varinha mágica. E se você não tem uma varinha mágica, o liquidificador vai fazer esse trabalho perfeitamente bem. Então, ok. Aqui eu já tenho o alho que a gente vai usar. Olha só, essa água aqui está quase fervendo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar um pouco as panelas, porque o fogo aqui desta água, desta boca de fogão, é muito mais potente do que o fogo desse daqui. E já vou levar a cebola com o azeite para refogar. O fogo está médio alto dessa panela aqui da cebola. Então isso aqui é para o nosso molho. Aqui a gente tem a castanha de caju
Vou aumentar um pouquinho o fogo, porque aquela boca é muito fraquinha. Aqui a gente tem o alho. E eu já vou deixar aqui. Vamos organizar isso tudo aqui. Eu já vou deixar aqui a minha água fria. Vocês podem até mesmo colocar uns cubinhos de gelo nessa água. Eu fiz isso anteriormente, o gelo já derreteu, a água tá geladinha. Então, eu vou pegar aqui uma colher de pau e vou mexendo a minha cebola no azeite e já começo a sentir esse cheiro que pra mim é um dos melhores cheiros do mundo. É o cheirinho da cebola sendo refogada no azeite. É um cheiro muito bom. E podemos colocar já aqui também na cebola um pouquinho de sal. E vai mexendo esta cebola. Então, de novo, se vocês quiserem aproveitar, dobrem, tripliquem, quadrupliquem essa receita. E depois vocês podem congelar o molho de tomate, porque ele fica divino. Olha o que eu tenho aqui, também vai no nosso molho de tomate. Eu já ia me esquecendo de falar. Disse que é importante acrescentar sempre um elemento de doçura no molho de tomate para quebrar um pouco a acidez. Então, estou colocando 1/3 de xícara de cenoura bem raladinha aqui nessa receita. Tradicionalmente, vou colocar o alho agora, certo? Então, refoguei aqui a cebola por 2 minutos e agora estou entrando com o alho e já vou entrar com a cenoura ralada. Então, como eu estava dizendo, tradicionalmente se coloca açúcar no molho de tomate. Isso é muito comum. Mas a cenoura, ela quebra também a acidez do tomate, ela é docinha e ela é um vegetal. Então, por que não aproveitar para incluir vegetais sempre que a gente puder na nossa alimentação e colocar a cenoura no lugar do açúcar? Então, acrescentei o alho, refoguei mais 30 segundos, acrescentei a cenoura. Estou refogando ela aqui. E agora eu posso baixar mesmo o fogo. Vou colocar um pouquinho mais de azeite para a cenoura não grudar. Ótimo! Vocês podem também colocar os temperinhos que vocês quiserem. Se vocês quiserem colocar um pouquinho de manjericão seco, um pouquinho de pimenta do reino ou outra pimenta que vocês gostem, vocês podem colocar também. Eu gosto de fazer esse molho mais básico para depois, porque como eu realmente faço bastante congelo, eu prefiro fazer ele mais básico e acrescentar o toque de tempero que eu quero na hora que eu vou comer. Assim eu fico com um molho coringa, por assim dizer. Eu posso ir usando ele de várias formas. Então deixa eu mostrar para vocês o que está acontecendo aqui nesta panela. A gente tem a cebola douradinha, a cenoura também já dourando. E seguimos. Desliguei essa panela aqui da cenoura da cebola porque eu estou esperando a água que está aqui ferver. Vou já ir pré-aquecendo o forno. Então, eu vou pré-aquecer o forno a 190 graus. A 190 graus, o forno está sendo pré-aquecido. Então, vamos lá. Castanha de caju está quase. A água aqui também está quase fervendo. Vamos pensar se vamos precisar da tábua para mais alguma coisa. Sim, eu tenho aqui o único temperinho verde que me resta, esses cebolinhos. Então eu vou deixar eles já cortadinhos para uma das nossas pizzetas. Sim, pizzeta, por quê? Porque na verdade a gente vai fazer
uma pequena pizza, uma pizzeta. E vou cortar, então, o meu cebolinho em rodelinhas. Ok, então já tenho aqui um pouquinho de cebolinho, vou reservar para uma das nossas pizzetas. Muito bom, agora a água tá fervendo, fervendo, fervendo. Vou colocar esses 4 tomates aqui nessa água, com cuidado. Então aqui estamos nós. A ideia disso é, de novo, soltar a casca do tomate. A gente não quer cozinhar o tomate, então a gente precisa se atentar para que isso não aconteça. É rápido, rápido. Tô verificando aqui se o meu forno tá ligado, ele está aceso, ele não desligou, coisa que às vezes ele faz comigo. Então, pronto, já tô tirando aqui os meus tomates e colocando na água fria. Já podemos desligar essa panela, a gente não vai mais utilizá-la. E já podemos também fazer aqui a troca das panelas. Essa panela vem pra cá e essa panela vem pra cá, pra ficar mais pertinho de vocês. Então, vamos lá com estes tomatinhos. Então, agora a gente vai descascar o tomate, certo? Pra de novo o molho ficar mais lisinho. Aí vocês devem estar me perguntando, Luísa, você sabia que existe uma coisa chamada tomate pelado em lata? Sim, e eu vou ser sincera, às vezes eu também uso o tomate pelado em lata. Mas nada se compara a um molho de tomate com tomate fresco. Aquele molho caseirinho, é muito bom. Por favor, de novo, utilizem uma faca que vocês se sintam confortáveis, ok? Uma faquinha pequena vai fazer esse trabalho aqui perfeitamente bem. É que quando a gente começa a cozinhar bastante, é como se fosse, não sei explicar isso, como se fosse um tênis que a gente ama e a gente só consegue usar aquele tênis. Pois, quem começa a cozinhar muito, começa também a sentir isso com a faca. A gente começa a ter uma faca de estimação. Então eu uso essa faca para tudo mesmo. Olha só, descasquei aqui então meu primeiro tomate, vou fazer a mesma coisa com os outros 2 tomates e a gente vai fazer o nosso molhinho de tomate. Até mesmo com o dedo, às vezes ele fica um pouquinho mais firme e eu tiro com... Esse aqui tava um pouquinho mais grudado na polpa. Então você pode descascar essa parte que tá mais pegada à polpa com a faca e ver se dá para tirar com o dedo mesmo ou não. A água da castanha de caju está quase seca e é isso que a gente quer secar essa água para depois bater com leite e com miso. Miso, que é aquela pasta muito utilizada na culinária oriental, fermentada de soja. O queijo, ele é um produto fermentado. Então, a gente precisa trazer algum grau desse sabor complexo para o queijo. Não dá para simplesmente bater a castanha de caju com o leite vegetal e esperar que isso tenha um gostinho que remeta ao queijo. Vai ter uma textura interessante sim, vai ficar cremoso, mas o miso traz essa complexidade, esse sabor complexo do fermentado. Tem um ingrediente muito bacana que se chama levedura nutricional. Procurem aí na internet, vocês encontram, nessas lojas bio também. Eu não quis acrescentar ela nessa receita porque, de novo, eu fico pensando no que vocês têm aí em casa nesse momento. Mas, se alguém tiver, pode colocar uma colherzinha de sobremesa, certo? Vamos cortar esse tomate em cubos.
Cortei ele em 4 e agora eu corto de novo em 4. Esse tomate estava super pequenininho. Esse daqui, vamos ver se talvez eu corte em 6. Sim. Então, cortei em 6 e agora eu viro aqui e corto de novo. E esse tomate aqui é a mesma coisa. Eu vou usar o tomate com a polpa e tudo. Vou aproveitar o máximo que eu puder do tomate. Pronto. Ah, dá vontade de comer assim já. Eu amo tomatinho, não sei vocês, mas eu sou louca por um tomate. Então, liguei aqui. Ai, fica um cheirinho tão gostoso. A castanha de caju tá basicamente seca. Realmente, mais 1 minuto já vai estar boa. E vamos esperar aquecer um pouco aqui a panela que eu desliguei. Lembra, aqui a gente tem cenoura, alho e cebola. E azeite. E só sal e sal. Então, tô refogando e vou colocar agora esses tomatinhos aqui. E o cheiro que fica na cozinha e na casa é um cheiro maravilhoso. Então agora a gente deixa aqui em fogo baixo o nosso tomatinho e a gente acrescenta 1/3 de xícara de água. Eu vou usar essa mesma água aqui onde o tomate foi cozido. Então coloquei 1/3 de xícara de água. A ideia não é cobrir os tomates, muito menos afogar eles, porque o tomate vai liberar bastante água. Então, deixa eu mostrar pra vocês como estamos aqui. Pá! Então, vamos lá. Então, o molho está aqui sendo feito, a castanha de caju secou. E agora a gente vai mixar a castanha de caju enquanto o molho termina de ficar pronto. Vamos lá, então. Aqui eu tenho um atalho mágico e sai uma varinha mágica também. Mas talvez essa porta tenha que ficar aberta enquanto eu trabalho. Mas isso não é um problema. Então, tô aqui com um copo da minha varinha mágica. Vou colocar a castanha de caju. A castanha de caju. Maravilha. E vou colocar meia xícara de leite vegetal. Estou usando aqui o leite de soja. Vocês podem usar qualquer bebida vegetal. Aconselho apenas não usar a de amêndoas, porque tem um sabor bastante adocicado. E aqui eu tenho uma colher de chá de miso, que é aquela pasta de soja fermentada que a gente já comentou sobre. Eu vou dar uma pontinha de cúrcuma aqui nesse queijo para quebrar um pouco a cor amarronzada do miso, para ele ficar mais com uma carinha mesmo amarelinha. Mas é realmente um pouquinho só, ok? Porque a cúrcuma tem um sabor bastante forte. Se você não tem cúrcuma na sua casa, tudo bem, não é um problema, é realmente só para dar uma corzinha mais amarelinha pro nosso queijinho. Então, vou começar a mixar. E tcharam! Não, isso não é o queijo ainda, pessoal. Não é. Sim, a gente tem aqui uma mistura bastante líquida nesse momento, mas a gente vai agora levar isto ao fogo e logo vamos engrossar esse queijo para ele ficar cremosíssimo. E como nós faremos isso? Usando amido de milho, que eu imagino que é o ingrediente que vocês tenham aí na sua casa. Se não tiver, qualquer ingrediente que tenha amido, farinhas com amido, até mesmo uma farinha, por exemplo, de milho, vocês podem usar. Mas a maisena vai ficar bem legal, maisena, amido de milho. Então, vou agora deixar o meu amido de milho aqui do ladinho e vou levar em um jarrinho, em uma panelinha,
essa misturinha aqui para o fogo. Já desliguei, tá bem apuradinho esse tomate. Ah, eu queria tanto que esse sabor chegasse aí. Bom, daqui a pouco eu vou mixar também com a varinha mágica. E aqui nessa panelinha a gente tem a castanha de caju que foi batida com o leite de soja aqui sendo aquecido. A gente vai colocar uma colher de chá de maisena aqui quando começar a ferver. Mas a gente precisa dissolver antes essa maisena em água fria. Então eu vou colocar 2 colheres de sopa de água fria na maisena e vou misturar. Ok. E deixo aqui do ladinho, porque assim que começar a ferver, eu vou acrescentar. Olha só como é que tá por enquanto. Tá bem líquido, vocês vão ver que vai engrossar. Então, enquanto isso, eu já vou deixar aqui pronto a minha varinha mágica e o meu molho. Eu já vou simplesmente mixar aqui o molho de tomate na panela. E pode ser que espirre um pouco, trabalhe na velocidade baixa para isso não acontecer. E uma coisa que a gente pode fazer também que ajuda é virar assim a panela para mixar. Então vamos lá, estamos juntas e juntos aqui fazendo o molho queijo da nossa pizza. Começou a ferver, eu vou acrescentar então a água com a maisena e vou misturar até engrossar, o que não vai demorar a acontecer. Então, vamos lá. Trabalhar com 2 mãos aqui, uma no molho e uma no queijo. Uma no molho e uma no queijo. O cheirinho desse queijo é também muito bom, porque o miso traz esse cheiro que eu tô chamando de complexo. Não sei se vocês entendem quando eu digo isso, mas é esse cheiro do fermentado mesmo, esse cheiro meio azedo, mas que a gente gosta. Então, ótimo, 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 ótimo. Nosso molhinho está engrossando aqui. E está virando um queijinho cremoso de castanhas. Então, continua misturando aqui até ele começar a engrossar e não ficar mais tão líquido. E vamos misturando sem parar. Enquanto isso, eu já vou deixando pronta aqui a área pra gente abrir, modelar, montar e assar a nossa pizza. Muito bom. Engrossou já aqui. Não tá mais líquido, líquido, líquido. E quando esfriar, vai engrossar ainda mais. Então, já desliguei do fogo o nosso queijinho cremosinho de castanha de caju. Agora vamos ao grande momento de montar a pizza. Deixa eu mostrar para vocês o nosso molho de tomate. E vamos lá pegar a massa que super cresceu. Ah, que lindona. Aliás, essa massa também pode ser congelada, certo? A gente congela ela depois que ela cresceu, no estado que ela tá agora. Então, eu vou pegar aqui a nossa massa e vou partir ela
em 4 pedaços. E vamos trabalhar aqui com 2 pedaços. Eu vou fazer 2 pizzas e essas 2 outras massas, você pode, e eu também vou fazer isso, passar num plástico filme ou colocar num saquinho plástico e colocar no seu congelador. E quando você quiser fazer uma pizza, é só você abrir essa massa que já tá prontinha para ser usada. Então, vamos lá. Agora é a hora que a gente coloca mais farinha de novo na bancada e começa a modelar a nossa pizza. Hoje a gente vai fazer uma pizzeta quadradinha, mas vocês podem fazer o formato que vocês quiserem. Por que quadrada? Porque é o mais fácil de modelar, vocês vão ver. Então eu fiz uma bolinha e agora eu tô esticando a massa. E a gente vai esticando ela. Uma pizzeta quadrada, retangular. Vai ser mais fácil de modelar do que uma pizza redonda. Então, vamos dar o formato aqui para ela que a gente quer. E também a espessura que a gente quer. Se a gente gosta da massa mais fininha, se a gente gosta da massa mais crocante. Então, vejam que eu abri a massa e agora eu tô modelando ela feito um retângulo e fazendo uma bordinha também com os meus dedos. Yummy, yummy, yummy. E já tenho aqui uma assadeira com papel vegetal. Isso vai ajudar minha pizza a não grudar no fundo da assadeira. Mas se você não tiver, unta a assadeira com um pouco de azeite. Então, aqui já tenho uma e agora vamos abrir a outra. Então, a gente vai abrir de uma forma que no começo pode parecer meio estranha, mas depois a gente vai criando o formato dela, que é um formato quadrado, retangular, de pizzeta. E por que esse formato é interessante também? Porque eu, por exemplo, não tenho uma assadeira daquelas redondas para colocar a pizza. E assim a gente consegue trabalhar numa assadeira retangular. E ninguém deixa de comer pizza porque não tem a assadeira de pizzaiolo, né? Então a gente vai aqui trabalhando e fazendo as nossas bordinhas. Vai passando o nosso dedo na massa. Vocês cantam quando vocês cozinham? Eu às vezes canto. Sinos de Lisboa. Acho que dá pra ouvir aí também o sino que eu tô ouvindo aqui, né? Então, temos aqui já as nossas 2 pizzetas modeladíssimas, lindíssimas. Tcharam! E agora chega o meu momento favorito. Sei que já falei isso algumas vezes, mas esse momento realmente pra mim é muito maravilhoso, que é o momento de rechear a pizza. Então, vamos começar passando o nosso molho. Esse molho lindo que tá aqui. Como é pra pizza, eu vou colocar orégano. Lembra que eu falei que eu não gosto de temperar a pizza? O molho, quando eu faço o molho, porque depois eu gosto de dar o uso que ele tiver que ter. Então, tô temperando só agora com orégano e com pimenta do reino. Orégano na pizza é vida, tem que ter. Agora, se não tiver, coloca outro temperinho também que vai dar certo. Então, vou colocar aqui o molho, esse molho de tomate com cenoura. Vocês vão ver como a cenoura dá um toque legal, realmente quebra a acidez
E a gente só consegue falar que tem cenoura pela cor, talvez, porque pelo gosto não dá pra sentir. De novo, se você preferir, trabalha com um molho de tomate pronto, o que for mais conveniente para você nesse momento. Vamos facilitar a nossa vida nesse momento. Mas esse molho aqui, de novo, também é legal de fazer e de ter na sua geladeira, não é? E no congelador também. Então, eu tô caprichando no molho, porque eu gosto de molho na pizza. Então, coloquei aqui e vou montar. Vamos pegar, então, aqui as nossas coberturas. Cebola roxa, courgette em cubos, tomate em rodelas cortadas ao meio, azeitonas pretas, azeitonas verdes, pimentão e rúcula. E vamos agora, então, colocar aqui, eu vou fazer uma pizza só com vegetais e a outra pizza mais clássica. Então, nessa pizza só com vegetais, eu vou colocar o cogumelo branco que está cortado em fatias. Mas pode ser qualquer cogumelo, e se você não tiver do fresco, pode até ser mesmo aquele cogumelo de conserva. Então, eu coloquei aqui meu cogumelinho. E agora eu vou colocar a abobrinha. A abobrinha, que é courgette aqui em Portugal. Vou colocar milho. E vou colocar também um pouquinho desse pimentão verde, pimento verde, cortado em tirinhas. Coloquei 3. E vou colocar algumas fatias de cebola que eu cortei em meia lua. Então, eu tô colocando aqui essa cebola também. E vou colocar por cima de tudo azeitonas verdes em rodelas. Muito bom. Agora na outra pizzeta, então montei uma pizzeta, a outra eu vou usar, é claro que eu vou usar o queijinho que a gente fez. Então, ele já tá cremosinho, não tá mais líquido daquele jeito que tava. Isso é a ação da maisena. Então, eu vou dar umas colheradas desse queijinho aqui. 1, 2, 3 e 4. E vou colocar tomate. O tomate eu cortei ele em rodelas e depois cortei de novo ao meio. Esse daqui saiu um pouco a polpa. Só pela apresentação, tô pegando outros aqui que estão mais inteirinhos. E vou colocar tomate. E quando a gente tirar do forno, eu vou colocar rúcula também por cima. Então, se vocês quiserem dar uma pinceladinha de azeite nas bordinhas, pode dar. Vai ficar mais crocantezinho. E vou fazer a mesma coisa aqui. Ui, que delícia, que delícia, que delícia. E vou levar agora, então, aqui ao forno. Forno que está aquecido a 190 graus. Eu vou levar e vou deixar assar por 10, no máximo 13, 15 minutos. Você vai deixar aí no forno também. 10 minutos depois, vamos dar uma olhadinha e ver como é que estão as nossas pizzetas. Já desliguei o forno, porque já vi aqui que elas estão prontas. E vou mostrar pra vocês como é que a gente... Olha isso, pessoal, olha essas pizzetas. Olha que gostosura. Vou mostrar pra vocês como é que a gente sabe que elas estão prontas. A gente olha, tá quente, e vê se tá douradinho, e está. E agora, a gente pode ou servir assim, ela inteirinha, ou cortar. Essa daqui eu ainda vou finalizar com um pouquinho de rúcula. E vou colocar o cebolinho cortadinho por cima. Claro que manjericão ia ficar uma delícia,
mas não estamos na altura de achar tudo aquilo que a gente quer no mercado, o que aguça a nossa criatividade na hora de cozinhar. Com o cebolinho ficou uma delícia, não fosse a quarentena eu jamais ia testar essa combinação. E a gente finaliza com um fiozinho de azeite, a critério, é claro. Mas eu acho que fica super gostoso. O azeite com a pizza é uma coisa que combina. Vou até botar um pouquinho mais aqui. E agora vamos cortar a nossa pizzeta. A gente pode cortar ela em aperitivos, por exemplo. Essa aqui é aquela pizzeta que a gente colocou o queijinho de castanha de caju. Tá bastante quente ainda. E eu tô usando aqui uma faquinha de serra de pão. Vou mostrar pra vocês como ela fica. Gostosérrima. Ou então você pode simplesmente servir a pizzeta assim, num prato com salada, do jeito que você quiser. Espero que você tenha gostado desse nosso home shop. Mais uma vez, muito obrigada, Gerador, por essa oportunidade de levar gostosuras para quem tá do lado daí. Um beijo e a gente se vê na próxima. E agora eu vou provar essa pizza aqui.